Hoje eu gostaria de falar a questão da liberdade, né? Que foi muito tratada por Immanuel Kant. Então a ideia do Immanuel Kant, que eu gostaria de mostrar aí na tela, veja lá quem é ele. É um famoso pensador alemão, talvez o maior de todos. Então o Immanuel Kant, ele falou que o ser humano quer ser livre para praticar o mal. Então veja a conclusão dele, né? Que a liberdade não é como William of Ockham, que era um pensador inglês, falou, que era a essência do ser humano. A essência do ser humano é o bem, né? Não é ele ser livre para fazer o bem ou o mal, para escolher o que vai fazer. Então, o que nós teríamos que falar sobre a questão da liberdade? Veja um cartaz que eu coloquei aí, o que fala? Olha lá, a liberdade em primeiro lugar. O ser humano quer ser livre para praticar o mal. Então, eu posso lembrar aos senhores o seguinte, que por que o ser humano, né, ele quer ser livre? Então, na criação, o ser humano, ele só podia praticar o bem. E qual é a ideia sobre o mal? Então, a própria filosofia traz essa ideia que nós usamos em nosso trabalho, que o mal é a privação ao bem. Quando o ser humano deixa de querer fazer o bem, quando o ser humano deixa de querer ser o que ele é na essência, que é o bem, que é a verdade e que é a estética. Quando o ser humano sai desses três elementos que formam praticamente a essência dele, então veja bem, na essência o ser humano é verdadeiro, o ser humano é bom, o ser humano é belo, vamos dizer. Agora, quando o ser humano não quis seguir o que ele é pela natureza, pela criação, então ele se tornou falso, né? Mentiroso, ele se tornou ruim, quer dizer, doente. Então existe uma relação entre a doença e a atitude do indivíduo em fazer o mal. Quer dizer, mesmo pela natureza, né? O indivíduo deixou de seguir a natureza boa. Então, automaticamente, ele, vamos dizer, fabricando armas, por exemplo, fabricando canhões, revólveres, fabricando algo inadequado para a humanidade, mesmo que ele não tenha essa iniciativa, que ele trabalhe numa indústria, ele está praticando o mal. Ou então na política, né? O indivíduo que faz uma lei não para beneficiar o povo que ele deve servir, mas para beneficiar aos poderosos, a ele próprio que está no poder, ele está praticamente fazendo o mal. Então o mal não é como muitos pensam, que o mal é algo que existe por si. O mal é como eu vou mostrar agora até aí, uma folha em branco, né? O que seria o mal, né? Então, se essa folha não tem nada escrito, quer dizer, é privada de qualquer escrito, de qualquer elemento, o mal é assim, é uma folha em branco praticamente na vida de uma pessoa. Agora, em segundo lugar, veja lá a questão da liberdade no esquema. O ser humano só tem liberdade para realizar o bem. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o ser humano, quando ele pratica o mal, quando, por exemplo, ele tem uma ideia ruim, ele tem raiva, ou então ele tem assim, um sentimento de vingança, de ataque a outra pessoa, ele está se privando do bem, que na parte afetiva o bem é o amor. Então, se o indivíduo, além do amor, tem outro sentimento, então ele está no mal. Qualquer sentimento que não seja amor é o mal. Ou qualquer ideia no campo intelectual, qualquer ideia que não seja correta, de acordo com a verdade, é o mal. Então, o ser humano, ele não pode, como o William Ockham, né, o pensador inglês, falou, ele não tem liberdade para pensar o que quiser,
para pensar o que é ruim, para desejar o mal, para ter inveja, para ter soberba. O ser humano não pode pensar, por exemplo, que um círculo é quadrado, que um quadrado é um círculo, ou que o homem é mulher, ou que a mulher é homem. Então, quando ele pensa algo errado, ele está distorcendo a mente dele. Então, quando ele sente um rancor, algo assim, ele está distorcendo, quebrando o sentimento dele. E as doenças vêm daí. As doenças todas são oriundas dessa conduta, principalmente de inveja, de soberba, né, e de raiva. Agora, veja em terceiro lugar o que eu escrevi, que o livre-arbítrio leva o ser humano para o inferno. Quer dizer, se o ser humano quer ser livre demais, então a liberdade que ele quis, isso a gente recorre à teologia, né? Como, aliás, todo cientista, todo pensador foi muito mais teólogo do que pensador mesmo. Se os senhores lembrarem, os senhores vão ver que Platão, ele falou o tempo todo sobre Deus, lá onde nós estaríamos antes de nascer, que era no campo das ideias, em companhia de Deus, né? Só que naquele tempo eles não tinham o monoteísmo, eles falavam de deuses. Então sempre houve um estudo conjunto de teologia com filosofia. E mesmo o cientista em geral, ele fala muito sobre Deus. A gente recordando o famoso Newton, né? Isaac Newton, que praticamente construiu a física, ele que começou a fazer a física. O Newton, ele passou 20 anos só estudando a Bíblia, os 20 últimos anos de vida. E ele falava que todas as descobertas que ele fez na física, veja bem, ele tirou da Bíblia. De maneira que o ser humano, quando resolve ser ele mesmo, né? Quer dizer, quando ele quer fugir dos padrões, por exemplo, ele tem que trabalhar para se sustentar, para viver. E ele não quer fazer isso, ele está fora, né? Então o outro tem que trabalhar para ele. Então existe essa questão muito importante de que o livre-arbítrio estraga a pessoa. E veja em quarto lugar o que eu escrevi, que o livre-arbítrio adveio com a anulação do bem, que o livre-arbítrio é a atitude de dizer não ao Criador. Agora, o que acontece, né, que o ser humano tomou essa atitude? Porque se os senhores notarem, por exemplo, numa indústria, né, a pessoa entra numa indústria para fazer determinado trabalho. E então a indústria experimenta a pessoa. E se ela não faz aquele trabalho, o que acontece? A indústria manda a pessoa embora. É a mesma coisa, por exemplo, na televisão. Um rádio, uma TV, contrata uma pessoa, um locutor para falar, um apresentador. E se a pessoa chega lá e não fala, tem que mandar embora, né? Claro. Então, isso que eu quero dizer na vida, que o ser humano, ele não pode fazer a vontade dele. A vontade dele, geralmente, é a vontade contra o bem. É a vontade contra o que deve ser feito. E essa questão começou na Inglaterra, como eu falei. A Oca, né, aqueles autores da Inglaterra, eles começaram a colocar não a questão da razão na filosofia, mas a questão da vontade.